Cristo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esta igreja, Deus. Nós queremos continuar olhando para Jesus. Nós queremos continuar vivendo uma vida cristã, Deus, desafiadora nesses dias em que estamos vivendo. Mas é uma vida possível. É uma vida onde nós podemos, ó Deus, verdadeiramente pautar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações na vida de Jesus Cristo, que foi perfeito em tudo que fez, em tudo que pensou, em tudo que falou e deixou para nós o exemplo, Pai. Por isso nos ajuda, Deus, a seguir a Jesus, nos ajude pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, a seguirmos e a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela presença da irmã Ludmila entre nós. Que o Senhor, ó Deus, nesse momento, continuando, ó Deus, agindo na vida desta igreja, da PIB, que o Senhor, através da irmã Ludmila, o Senhor continue, ó Deus, ministrando aos nossos corações, revelando a palavra do Senhor aos nossos corações. Queremos ser desafiados pelo Senhor e queremos, ó Deus, também pautar essa vida que nós estamos vivendo aqui, na vida de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, fale a cada coração aqui. Portanto, Pai, prepara esses corações, os nossos corações, para ouvir a Tua palavra e os testemunhos que vão trazer honra e glória para o nome do Senhor. Que a nossa vida agora, ó Deus, possa se aquietar diante do Senhor. E que Teu Espírito Santo possa, ó Deus, ministrar de acordo com cada necessidade, ministrar aquilo que o Senhor, ó Deus, deseja em cada um dos nossos corações. Que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, ó Deus, também neste momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. Boa noite. É um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Eu quero falar que eu já fui em muitas igrejas aqui nesse Brasil, muitas igrejas, mas eu nunca me senti tão cuidada. Eu nunca vi tanto cuidado para uma pessoa só. Faz um mês que a gente está nessa comunicação e eu fiquei assim, meu Deus, essa igreja é um pedacinho do céu, né? Porque eu sei que os pastores nos recebem bem, amam os missionários, mas igual vocês, não tem, pastor. Que vocês continuem assim. Porque essa visão missionária é o que leva aos promotores, ao pastor, a continuar fazendo missões, investindo em missões. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já oraram por missionários que vocês nem sabiam, nem conhecem, não sabem o nome, e fala, Deus protege, Senhor cuida dos missionários, abençoa a vida deles, Senhor dá saúde, Senhor protege. Quantos já fizeram essa oração aqui? Vocês nem citaram o nome de missionários, né? Mas oraram. E quero dizer para vocês, não parem de orar. Porque se eu estou aqui hoje viva, hoje falando com vocês, foi graças às orações de vocês. As orações, ela chega para onde ela é enviada. O Senhor faz chegar até nós, em forma dos acontecimentos. E em 2013 eu fui expulsa do país que eu estava, trabalhando há 12 anos. E eu fiquei dentro de um porão por algum tempo. E era assim, na minha mente eu ia falar, não vou sair mais daqui. Né? Mas as orações fizeram efeito, amém? Mas antes de começar, eu quero ensinar uma mensagem. Nós estamos vivendo ainda a Páscoa, né? E tem uma expressão em árabe que fala assim, eu vou ensinar para vocês e vocês vão repetir comigo. Não vou repetir agora não, primeiro eu vou falar, tá? Então, Yeshua Gam. Yeshua Gam. Quer dizer, Jesus ressuscitou. Aí vocês vão responder, Yeshua Haka Gam. Haka Gam. Vamos lá? Haka Gam. Verdadeiramente ele ressuscitou.
Então, eu vou falar. Yesuagam. Muito bem. Parabéns para vocês. Salam aleikum. Aleikum assalam. Chega de árabe, né? Eu gostaria de ler aqui em Eclesiastes 11, do verso 1. Amém? Amém ou misericórdia? O verso 1 diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. No 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Eu sempre levo essa mensagem para a igreja de um jeito, mas hoje, ouvindo, vendo o testemunho, o empenho da igreja, eu não vou desafiar vocês a lançar o pão sobre as águas. O que é que você acha? Por que eu não vou desafiar vocês? Porque geralmente eu chego na igreja, eu dou essa palavra e eu desafio a igreja para parar de ver o vento para lá e para cá, esse desgaste econômico que nós estamos vivendo. Então, essa passagem aconteceu no Egito. No Egito, em tempo de chuva, quando a enchente tomava conta do rio Nilo e as margens era a única terra que eles podiam plantar, e faz muitos anos. E daí os plantadores não tinham outra coisa senão lançar as sementes deles sobre as águas. Isso era verdadeiro, não é uma alegoria. Então eles lançavam, e eu fico imaginando quando eles estavam lançando, alguns falavam: não vou jogar, essa semente vai embora, a gente vai só perder a semente. Vamos deixar a água baixar, voltar para o seu curso normal, e aí a gente vai plantar. Mas alguns arriscaram, não importa o vento, não importa se o vento está para lá, se as nuvens estão cheias, lançou a semente. E depois, como as águas do rio Nilo voltaram ao seu curso normal, dias depois, os brotos começaram a nascer. Porque não foram todas as sementes que foram levadas pela água. Muitas ali, elas foram para baixo, ficaram enterradas. E quando a água do rio voltou ao seu curso normal, mais na frente eles puderam colher aquilo que eles plantaram, mesmo em tempos de tempestade. E é isso que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, é um tempo de tempestade. Mas eu não vou lançar isso para vocês hoje, porque de acordo com o que eu tenho visto, ouvido da igreja, vocês têm lançado o pão sobre as águas. Amém? Vocês têm lançado o pão sobre as águas. Do contrário, eu não estaria aqui, outros missionários não teriam passado por aqui, outros que virão. E hoje eu quero, não sei se você conseguiu fazer, eu vou mostrar umas fotos para vocês, e antes de começar, vocês já leram em João, no capítulo 14, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu quero que vocês só escutem mais uma vez isso aqui. Ele fala: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor se revelou para mim. No tempo que eu passei ali no Oriente Médio, Deus se manifestou. Ele apareceu, Ele fez a obra. Às vezes a gente vai para missões, ou tem até mesmo um trabalho de missões dentro da igreja, na vizinhança, na cidade, no trabalho, na escola, onde seja, qualquer lugar que seja, nós podemos fazer missões. E Deus usa a nossa vida de maneira que é incrível. E quando eu fui para esse país, vocês estão vendo esse menininho lindo aqui? É o Tony. Esse foi um milagre de Deus. Quando eu fui para missões, eu falava: como é que Deus está me chamando? Deus me chamou para ir para o Sudão de uma forma muito especial. Eu não vi em jornais, não vi em revista, não tinha internet na época que, como tem hoje, rede social. Não foi ninguém que falou, não foi um missionário que foi na minha igreja, foi Deus. Ele se revelou em sonho para mim. Eu sonhei em 94. Tive um sonho que eu estava
Depois fiquei sabendo que era o Sudão. Em 95 eu tive o mesmo sonho, só acrescentou mais uma coisinha, que revelava que eu ia para um país de pele negra. E, como eu era uma pessoa leiga em missões, eu achava até que a África era um país. Para mim, a África era um país. A minha tamanha era a ignorância. Eu achava que a África era um país. Então, quando Deus me chamou, que mostrou para mim o Sudão, eu fui para lá, estou indo para a África. E cheguei no Sudão, depois estudando, eu descobri que é um continente cheio de países. Países que necessitam do amor de Deus. Países que têm ainda muitos povos que não receberam a palavra de Deus, que não foram alimentados com nada ainda. E nesse sonho, Deus me deu... Deus me mostrou que eu iria trabalhar nas montanhas. Só que eram 99 montanhas, cada montanha tinha um povo, e cada povo falava um dialeto. Então, não era para mim, né? Não era para mim. Eu não sou 200 e poucas montanhas. Mas Deus move as montanhas e tem poder para salvar. E Deus me colocou no caminho do Tony. Essa criança aqui está rindo aqui, mas ele passou por momentos muito difíceis. Quando levaram essa criança para mim, ele estava com... Eu recebi ele no meu braço, parecia que tinha 2 meses, mas ele tinha 2 anos. Parecia que tinha 2 meses, literalmente. Eu peguei e eu perguntei por que eles estavam me dando esse menino e falaram que ele estava sendo tratado já há 2 anos, há quase 2 anos, com asma alérgica. Então, os médicos... O país é assim, ou você é muçulmano ou você é cristão. Só que cristão não comprometido e perseguido. E o povo árabe, que é quem dominou o país, o povo árabe não dá oportunidade para os cristãos. O cristão é jogado de lado, ele está lá. Não tem trabalho para os homens, as mulheres só trabalham fazendo faxina na casa dos árabes, as crianças são ensinadas na mesma escola dos muçulmanos, mas eles são aprovados sem ler e sem escrever. São aprovados, passa de ano após ano, chega lá no final do ensino médio na ignorância. Então é isso que o país faz com os não muçulmanos. Então peguei esse garotinho aqui e fui cuidar da saúde dele. E a pediatra descobriu que ele tinha 2 problemas graves de coração, que ela não entendia porque ele ainda estava vivo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus pode usar a tua vida, porque Ele usou a minha. Eu sempre digo assim, se Deus usou a jumenta, por que não me usa, né? Por que não me usa? E Deus faz cada coisa, irmãos. Faz cada coisa que você... Com o passar do tempo, é que você vai entender, nossa, aquilo que Deus fez. Porque quando você está acompanhando os feitos de Deus, a gente não percebe o que está acontecendo. Mas quando os anos passam e que a gente está de fora da situação, você vê como Deus se revelou. E o Toninho foi a tipo da criança que sofreu preconceito. Ele não era atendido pelos médicos, era enganado. A mãe comprando aquele remédio para asma e o menino com problema de coração. E nós, missionários, eu sei que o pastor aqui também é missionário, é um pastor missionário, e tem outros missionários aqui dentro, né? E outros que vocês já conheceram. Deus faz coisas através das nossas vidas que é impossível você acreditar. Eu não sou nada. A única profissão que eu tinha era de professora de magistério, os pequenininhos. E quando Deus me chamou, que eu cheguei no Sudão, eu imaginei. Eu primeiro fui visitar os campos de refugiados. Daí eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Não sou enfermeira, não sou médica, não sou assistente social, não sou fisioterapeuta, que problema para esses profissionais é o que não falta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus colocou esse menino na minha vida. Ou eu na vida dele. E um dia ele estava assim, já morrendo. A mãe veio com ele para mim, para a escolinha, que eu vou falar na escola daqui a pouco. E me trouxe o menino já morto nos braços. E eu coloquei ela no carro atrás. Vamos correr para um hospital do coração, que a gente já tinha feito todos os exames. E tinha um hospital do coração lá, que é feito pelos italianos. E são 5 países ali em volta do Sudão que fizeram parceria e são eles que mandam os doentes do coração para esse hospital. Mas os próprios negros do Sudão não têm esse direito. Eles não vivem isso.
Então, nesse dia, o Toninho estava morrendo. Então, eu coloquei a mãe dele com ele no colo atrás e fui correndo. Irmão, eu comecei a correr em 120, ou até mais. Corri, peguei uma estrada. Eu nem sabia onde era esse hospital, porque a médica leve para lá agora, a pediatra. E eu fui correndo com ele, 120. Daqui a pouco, irmãos, vinha a polícia atrás de mim. A polícia atrás de mim, e eu correndo. E ele mandou eu parar. Eu aprendi até como é que faz. E ele mandou parar, eu não parava. Aí ele ficou do meu lado, gritou, e eu falei, agora eu tenho que parar. Aí ele parou e perguntou, me deu seu documento. Eu dei o documento. Aí eu falei assim para ele, olha para trás. Aí ele olhou e viu o menino morrendo. Ele falou, para onde você está indo? Estou indo para o hospital. Sabe onde é o hospital? Eu falei, não. Sei que é para esse lado de cá, mas eu não sei. Bem afastado da cidade. Pode vir comigo. Ele foi puxando de moto na frente, tirando os carros da frente. Agora ele não fazia assim, não. Agora ele ia fazendo assim, para os da frente sair e eu passar. Irmãos, quando eu cheguei no hospital, que eu chego na portaria, é um acampamento de pessoas que vêm de outros países, que estão lá meses esperando a oportunidade de se tratar. E aí eu cheguei na portaria, na entrada, na recepção, e eu fui entrar achando que era assim, né? Fui entrar achando que eu podia entrar. E a moça me parou assim, não, a senhora tem que ficar na fila. Eu falei, não pode ficar na fila, ele está morrendo. Não, tudo aí está morrendo também. Aí eu olhei com o menino morrendo nos meus braços, e a mãe estava vomitando lá atrás, deixei o carro ligado, o guarda que fechou, trouxe a chave para mim. Daí ela falou, não pode, vai para a fila. Irmãos, eu falei assim para ela, então tá bom, eu vou para a fila. Quer dizer, eu vou para o aeroporto, vou pegar um avião para o Brasil, para tratar ele no Brasil. Agora, como estou vendo a situação dele aqui, eu sei que ele não chega no Brasil, ele vai chegar morto lá. Aí eu peguei meu celular, tirei uma foto dela. Tirei a foto dela e falei assim, agora aqui, isso aqui. Se ele morrer, eu vou falar que foi você a culpada. Porque a criança está morrendo aqui no meu braço. Ela olhou para mim, esquentou a cabeça. Aí olhou para o povo assim. Aí pegou, para entrar você tem que ter um crachá. E o segurança leva você até lá dentro do hospital. Aí ela olhou para o povo e falou assim, ela é médica da Unicef, ela vai entrar. Eu não estou falando que a gente é de tudo no país, a gente sofre, mas a gente ganha profissão. É uma atrás da outra. E o Toninho está aqui. Fizemos a cirurgia dele, 2 cirurgias. 15 dias depois ele estava operado e já estava indo para casa. E um mês depois, estava ele já brincando, coisa que ele não aguentava nem comer. Ele não tinha força nem para comer. Porque ele estava se acabando mesmo. E aí estava ele já correndo com as crianças, respirando normal. Deus faz assim, pode passar. Aí tem essa criança também. Deus também me colocou eu no caminho desse garoto. Ele também tinha 2 anos e meio, pesava 5 quilos. De barriga, eu acho que ele tinha uns 3. Porque era onde a parte maior dele, era na barriga. Estava no lixo lá. E depois que eu organizava a escola, eu ia andar no campo, para ver se eu fazia alguma coisa por alguém. Sempre eu fazia isso pela manhã. Aí eu estou andando assim, o lixão aqui, eu olhei, achei que fosse até um animal, né? Meu olhar foi assim, porque estava mexendo. Quando eu olhei, era um menino. E eu peguei aquela criança toda suja, de fezes, de vômito. Ele estava com carne viva aqui, que a família fez bruxaria para ele. Os avós, que acreditam nisso. A tribo dele é uma tribo muito rancorosa, e muito preconceituosa, e muito cheia de cultura de voodoo, dessas coisas que vem mesmo da África. E ali, peguei o menino, entrei no carro para o hospital. Levei ele para o hospital, o médico olhou para mim, fizemos exame nele, fizemos uma biópsia. Ele estava com câncer no fígado. Câncer no fígado. E aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, esse menino tem 6 meses de vida. 6 meses, mais nada. Então, não vai colocar a tua emoção nele. Mas eu digo que Deus move as montanhas e tem poder para salvar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Que não importa quem somos. Deus só quer que nós estejamos disponíveis para Ele usar e salvar. A gente canta isso aqui, né? Como é que a gente canta esse pedacinho? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
tem poder para salvar. Então é isso, ele move. Eu era uma montanha, ele me moveu para o Sudão. Eu não era nada e continuo não sendo nada. Mas aí, irmão, depois que o médico falou que não tinha jeito para ele, eu levei ele para minha casa, cuidei dele e oração, né, no Brasil, ora por ele. E esse menino foi ficando bom e chegou aqui, ó. Cadê? Olha aí o garoto. Glória a Deus, irmãos. Esse é o agir de Deus. É isso que está aqui na palavra. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em algumas versões, e eu me revelarei a ele. E Jesus faz isso conosco, ele se revela a nós. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, Jesus revelou tanto a mim, eu nem percebi. Porque a gente fica tão ocupado fazendo as coisas, salvando, levando para curar, e o Senhor faz isso, e aí a gente acaba não vendo a ação de Deus naquele momento. Só depois que a gente percebe, poxa, é mesmo, né? É verdade, ele usou. E eu vou deixar só nessas duas fotos mesmo. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Esse menino, ele salvou a família dele inteira do fogo do inferno. Tirou os avós das bruxarias. Ele cresceu, nessa idade, ele já tinha trazido todos os irmãozinhos dele para a igreja. Nós construímos a escola batista lá. Plantamos a primeira igreja batista e construímos uma escola batista. A criança lá come uma vez por dia. Então a gente dava o café da manhã, eu acordava de madrugada, ia para a escola antes de todo mundo. Eu tinha um fogão com 2 bocas, uma panela desse tamanho para fazer comida para as crianças, para quando elas chegassem de manhã, já ter a comidinha pronta. Então eu era cozinheira, eu era a merendeira, e eu era aquela que lavava tudo depois que os professores iam para a sala de aula, e quem ia para a cozinha lavar era eu. Outra coisa, não era cozinha não, era agachado no tacho lá. E Deus usa nossas vidas. E esse menino, são 6 irmãos, com ele 7. 6 irmãos, um por um, ele foi levando. Até os 5 anos, 6 anos de idade, toda a família estava para Cristo. A mãe que fazia bebida alcoólica para poder ganhar um dinheiro, que é proibido, bebida, nem álcool para tomar injeção, se vende na farmácia, totalmente proibido. E aí, a mãe dela fazia bebida para os próprios policiais que iam lá, em um horário conveniente para eles, e a bebida debaixo de um buraco, debaixo da cama, e ela ganha aquele dinheiro, que não é muita coisa. E as crianças me contaram, mama, olha, a minha mãe faz isso. Eles contavam as coisas erradas que a mãe fazia. Aí eu trouxe a mãe para trabalhar na escola, ela passou a ser a zeladora da escola, ela se converteu, ela foi batizada e se tornou a melhor dizimista da igreja. Quem levou? Cristiano. Foi ele que levou a mãe dele para lá. O pai, as tias, a avó que cortou a barriga dele. Ele levou toda a família, irmãos. E aquele menino que o médico deu 6 meses, está com 16 anos. Glória a Deus. Não tenha vergonha, não diga glória a Deus. Gente, glória a Deus. Ele faz. E pode passar. Agora a gente vai rápido. Esse aqui é da creche, são as criancinhas, as primeiras crianças. Essa pequenininha aqui e essa daqui do canto, as duas de lá aqui, são irmãs do Cristiano. Essas menininhas vieram pequenininha e hoje já estão grandes. Crianças que eu tirei da rua, meninos de rua. Porque meninos de rua não é igual aos meninos daqui não, lá é tudo seco. O calor é de 55 graus, é seco, tem tempestade de areia quase todos os dias. As crianças vivem mais de água e de jogar futebol nas áreas que não tem casa. E eu resgatei aquelas crianças, meninos, mais ou menos no começo, 30 meninos. E aí, irmãos, quando eu vinha para o Brasil, eu estava contando para o pastor e para a Norma, que quando eu vinha para o Brasil e quando eu voltava para o Sudão, eu tinha um medo, sabe? Eu não vou entrar, não vou passar da imigração, eu vou mandar de volta, porque há perseguição religiosa. E eu já não tinha sido expulsa antes, porque era o tempo de Deus. Porque 12 anos no lugar fechado para o Evangelho, não é 12 dias, é um milagre. E perdi onde eu estava. Quem estava ouvindo pode dizer para mim? Na imigração.
Aí, quando eu estou na imigração, eu naquela fila, tremendo, um joelho batendo no outro. Aí eu chego lá, na minha vez, dou meu passaporte, aí o policial faz, Brasil, porque o passaporte tem o nome bem de capa, né? Ele, Brasil, olhou para mim, Brasilia, é brasileira. Pelé, Kaká, Ronaldinho, e eu, Jesus. Eu fui obrigada, irmãos, a aprender todos os nomes dos jogadores. Hoje até torço pelo Flamengo. Por causa do pessoal da imigração. E aí, eu vou fazer jus, né? Vou me tornar treinadora de futebol. Eu ganhei outra profissão. Eu treinei um grupo desses meninos, treinei, e eles ganharam 7 vezes troféus e medalhas. Para a glória de Deus, treinadora de futebol. Viu, né? Aí, outra coisa, irmãos, é o poder de Deus. Ele usa do jeito que Ele quer. Ele permite que as pessoas digam que eu sou médica. Não perguntaram para mim, né? Ó, caladinha. No instante fizeram a cirurgia, porque eu era médica da Unicef. Então, eles não podiam impedir que eu entrasse. Então, quer dizer, médica, enfermeira, porque na minha escola a gente tinha a sala de enfermagem. Eu levava as crianças doentes para a pediatra e fazia a medicação deles na escola. E um dia, outra coisa que eu quero contar para vocês é de uma mulher que já tinha tido 5 abortos espontâneos. 5 vezes. Ela é muçulmana. E na cultura muçulmana, a mulher que não dá o filho para o marido, ela é rejeitada. Ela é rejeitada totalmente, ao ponto de abrir a porta e mandar ela embora. Assim, abre e vai embora, empurra a mulher. E aí essa mulher tinha 5 abortos e o pai, pela misericórdia, sustentava ela lá, ela morava com o pai, ela e o marido. Mas o marido não tinha, já estava jogando ela no escanteio, já não ligava mais para ela. Cada vez que ela ficava grávida, o pai levava para um bruxo, para o bruxo abençoar a vida dela e o bebê nascer, só que o bebê morria. Aí, ela teve o 5º aborto e me chamaram. Eu comecei um trabalho com 4 mulheres no Sudão, com ponto de cruz. Eu acho muito interessante falar isso, porque às vezes a gente não sabe o que é que eu vou fazer lá, né? Vou usar o quê? E minha mãe fazia ponto de cruz. E ela um dia me pediu para eu fazer só um bordadinho, só um caminhozinho assim, reto. Eu falei, não vou fazer não. E aí ela, me ajuda, estou com muita entrega aqui, está faltando. Eu falei, tá bom, só faço isso daqui, não passa disso. E eu fiz ali, tal, ela me ensinou na hora. E aí, irmãos, em 2003, minha mãe morreu. Ela morreu, eu fui lá na casa dela, peguei tudo que era revista de ponto de cruz, tudo que era linha, tudo que era tecido, levei para o Sudão e comecei um trabalho com mulheres. De 4 mulheres, foi aumentando, fechou a igreja com 50 mulheres. A igreja era de mulheres, não era de homens, era só de mulheres. Aí, irmãos, eu deixei essa igreja, que começou com 4 mulheres, com mais de 200 membros, quando eu fui expulsa. Glória a Deus, irmãos. É o poder de Deus agindo, é Ele se revelando para a gente. É Ele dizendo para você, invista em missões, não desanime, acredite, porque acontece. Acontece. Embora eu percebi depois que saí de lá, mas acontece. E essas mulheres me chamaram, né? Me levaram lá, vamos orar por ela, assim, assim, assim. Eu, tá bom, vamos. Cheguei lá, eu digo, o negócio é meio complicado, né? Que o pai é muçulmano, o marido muçulmano, eles não vão deixar eu falar e orar. Eles não vão querer que eu ore assim. Mas sabendo a história, eu vou fazer a política da boa vizinhança. Então eu já entrei do lado dele, assim, olha, tu sei que você está sofrendo, você quer um neto, né? Ela tem que engravidar, mas tem perdido, tal. E fiz aquela conversa. E aí ele falou, tá certo, ela mesmo assim, e começou já a maltratar a filha. Eu falei, mas você quer um neto? Eu quero. Mas essa não dá não, já é 5, ela já perdeu. E aí eu falei assim, não, mas eu tenho um Deus, que Ele pode dar o seu neto. Mas aí o perigo está aí, porque se eu falo isso, se esse homem quiser, ele naquela mesma hora, eu fico dentro da casa dele, e ele vai chamar a polícia, ele me prende lá até a polícia chegar, já me leva para as mãos do governo. Mas eu estava seguindo o coração, o que Deus podia fazer por aquela mulher. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho que orar em nome do meu Deus, posso orar? Agora ele vai dar um filho para o seu neto, um filho para ela. E não somente um, ele vai te dar mais netos. E aí ele pode orar, quem é seu Deus? Jesus. Jesus. Ah, eu conheço ele, né? Eu conheço. Yeshua, é o Messias.
Eu digo, sim, é ele mesmo. Ele é o nosso profeta. Ele, o Corão está lá, diz que ele é profeta. Eu falei, sim, para vocês ele é um profeta, para mim ele é o meu Deus. Ele é o Filho de Deus. E é ele que faz milagre. O senhor quer que eu ore no nome dele? Só que eu vou orar e vou falar assim, no nome de Jesus. E o senhor vai ter que falar amém. E eu fiz, irmão. E orei e clamamos a Deus naquele dia, clamamos. Vou resumir a história. 9 meses depois nasceu Samuel. Para a glória de Deus. Estava com medo, irmão. O joelho batia um no outro. De verdade, eu estou brincando, mas era verdade. E se não der certo, se Deus não quer dar filho para esse homem, não por ela, mas pelo homem, pelo orgulho e pela crença deles, pelos erros que eles cometem. Mas Deus teve misericórdia de mim. Porque ia ser feio, não era? Cadê o teu Deus que não deu filho não me deu o neto que você prometeu? Irmãos, ela tem 5 filhos hoje. Aí o marido do primeiro filho, o marido já falou assim, vá para a igreja da brasileira. Vá para a igreja da brasileira. Você só não pode se converter. Aí ela começou a ir com o bebezinho, primeiro com 1, depois com 2. E aí eu falei assim, aí ela falou para mim, né? Falei, meu marido mandou vir para aqui, porque o Samuel, e ela colocou o nome da Bíblia, Samuel. Ela colocou o nome da Bíblia porque é brasileira, orou pelo Deus dela. E aí eu falei para ela, ele falou assim, vá, mas não se converta. Eu falei, se converta, mas não diga para ele. Irmãos, é assim. E eu quero dizer para vocês que Deus quer se revelar mais através da vida de vocês. Eu não sei se passei do tempo, já são 9 horas. Mas tem outras coisas para contar para vocês, mas são tantas, eu vou contar amanhã de manhã. Senão hoje vai... E tem aqui uma moça uma mulher hoje, que mora em Curitiba. Ela é sudanesa, ela é minha filha. Eu adotei ela lá no Sudão. Era uma garota. Ela cresceu, eu treinei ela para missões. Ela cresceu, passou a trabalhar como diretora na escola, no evangelismo com as crianças, no discipulado. Nós tornamos a igreja o melhor lugar do mundo ali no Sudão. E ela foi fiel ali com o trabalho que Deus colocou nas mãos dela. Uma menina que é embaixada, nós ajudamos ela a pagar a faculdade, ela fez faculdade. E a embaixada me pediu uma pessoa, né, que falasse inglês e árabe. Eu não podia negar isso para ela, porque ela fala inglês e árabe, ganhando $1.000 por mês. Eu falei, não vou negar isso para ela, né? Eu não queria, mas eu tinha que falar. Daí ele pediu para que eu conseguisse, porque a embaixada chegou, eu já era de lá, eu já era a embaixadora de lá. Então, quando ela chegou, fui eu que aluguei casa, embaixada, tudo para ele, para ajudar. Então, eu fiquei com essa... Não, eu fiquei importante na embaixada. E era o número 1, eu tinha carteira de brasileira número 1, porque depois chegaram bastante brasileiros. E aí, eu mandei ela ir. Irmãos, ela fez o teste, ela foi aprovada. Quando voltou, disse para mim, eu não vou ficar com emprego, eu quero ficar trabalhando como missionária. Ela falou, se você que veio do Brasil, um lugar tão bonito, um lugar, você tinha seu emprego, sua família, deixou tudo e veio para cá, por que eu, sudanesa, não vou também fazer a mesma coisa? Eu vou olhar para as minhas crianças com o mesmo olhar que você olha para elas e olhou para mim. Irmãos, eu fui expulsa do país e ela também foi perseguida, depois que eu saí. Foi perseguida, durante a madrugada ela tinha um bebê já, já estava em Curitiba, e os caras começavam a segui-la, né? O marido que vinha, ele era gerente de 2 lojas lá na capital, e quando ele vinha, saía das lojas, que ele que fechava, fazia tudo, saía de lá 1 da manhã e a polícia paisana atrás dele. Aí eles tiveram que fugir para o Egito. Fugiram para o Egito e vieram para cá, o pastor Pascoal, da PIB de Curitiba, trouxe eles, alugaram casa para eles, cuidaram. E hoje tem aproximadamente 9 anos que eles já estão aqui e estão se preparando para, até o final desse ano, ou o começo do outro, para ser missionários em Uganda. Olha, irmãos, se fosse somente o Cristiano, já era muita coisa. Se fosse somente o Tony, que também sua família se converteu, já era muita coisa. Agora pensa, a vida da Viola, essa menina aqui, nós, como batistas, nós cuidamos. Sabe quanto que a junta mandava para ela? $100. Ela deixou de ganhar $1.000. Ela ganhava por mês $100, que não é nada lá. Você imagina? Aí ela vem para cá, todo o trabalho que eu fiz lá, parecia que era em vão, né?
Agora, está no Brasil, em vez de ficar aqui num mundo tão bom, né, um mundo, como ela falou, Curitiba é um pedacinho do céu. A primeira coisa que ela falou quando chegou em Curitiba, tirando o frio, né, que lá é 55 graus, então foi muito difícil para a gente. E aí Curitiba é um pedacinho do céu, eu posso dizer que eu entrei no céu. E agora ela quer sair de Curitiba, ela vai para a África. Ela vai ficar à fronteira com o país dela, para poder ter acesso também aos sudaneiros refugiados no Quênia. Então imagina o que é que Deus faz. Né? O que é que Deus faz? Você tem tido experiência com Deus? Você tem visto o Senhor se revelar a você? Não importa quem somos. Importa em quem nós acreditamos, que é Jesus. Porque Ele faz, Ele coloca um amor dentro da gente, algo que não dá para explicar. Você come mosca. Sabe que eu comi mosca? Não vou dizer para você nem como foi que eu comi, para vocês não terem nojo da comida, que vocês fazem em casa, mas eu comi com mosca. A gente tinha reunião toda quarta-feira de mulheres, né, para orar pela vizinhança, e tirar a gente da morte. Uma mulher estava sendo esfaqueada, vizinha da noite de oração ali onde a gente estava, o marido enfiou a faca nela, nas costas, e a gente tirou ela dos braços dele, e a mulher, hoje é uma mulher de Deus, e ele também. Então, nessas reuniões que a gente vai, elas preparam um lanchinho para a gente. Especialmente, elas nem têm dinheiro, irmãos, não tem. Mas dão um jeito, porque tem gente lá. Tem a brasileira ali, eles dão um jeito. E fizeram aquela comida, cobriram com um pano ali, por causa das 5 horas da tarde, 4, 5 horas, meu irmão, é tanta mosca. Elas passam assim, aquelas verdes, sabe? Já viram as moscas verdes? Passam assim, a gente limpando aqui. E aí, quando ela levantou o pano, que estava coberto, irmão, assim, foi um enxame de mosca saindo. E ela pegou o primeiro prato e já me deu. Não é uma vez, não foram 2 vezes, foram muitas. Mas o bom de tudo é ver Deus operando. É saber que Ele faz, irmãos, não é em vão. Tudo que aconteceu ali no Sudão é para que vocês entendam que tudo que se investe em missões chega lá. Chega. Eu, quando cheguei lá no Sudão, não tinha bancos. Não tinha só 2 bancos, o central e um africano. Mas não recebia dinheiro de fora. Então, a cada 6 meses, você conheceu o pastor Calil Samara? A cada 6 meses, o Calil Samara ia lá no Sudão e levava 6 meses adiantado para mim. Que a junta mandava levar. E levava 6 meses do nosso projeto. Daí do meu dinheiro, eu quero dizer para vocês que não adianta a gente ficar olhando para os lados, nem para as tempestades, não adianta. Se a gente olhar para Cristo, a gente vai fazer. Faz. Deus usa a vida da gente. Irmãos, ali eu tirava meu dinheiro de aluguel, tudo que era compromisso, tirava, dízimo, oferta, e o resto eu colocava dentro de uma caixa de sapatos, junto com o dinheiro do projeto. 12 anos, eu nunca vi aquela caixa vazia. Nunca. E eu fiz tudo que você puder imaginar. Criança que era de rua, lá no campo de futebol, fazendo faculdade, está terminando a faculdade. Um terminou administração de empresa, outro terminou pedagogia. Tudo crianças de rua. E que a junta investiu. E estava lá na caixinha. As mulheres sudanesas, cristãs, elas morrem em partos. Porque elas fazem a circuncisão feminina quando elas são pequenas, com 9 anos de idade. E quando elas casam, elas começam a ter sangramento por dentro, o bebê cresce, e na hora de ter o bebê não passa. Então, o que é que acontece? O médico não opera, porque os médicos são muçulmanos. Eles não operam. Para operar uma mulher nesse estado, a família tem que ir pagar a cesariana. A família, o paciente nesses hospitais, ele, para ser tratado, vai lá fazer uma consulta porque está muito doente. A família tem que ir na farmácia com a listinha de todo medicamento, agulha, algodão, seringa, o remédio, tudo para poder, quando a família volta com a receita pronta, é que a pessoa é atendida. Para vocês terem ideia. Pode até morrer antes de chegar os medicamentos. E para a mulher, eles deixa lá. Você passa no corredor, você vê as mulheres em um gemido de morte. E aí, depois que eu fiquei ficando muito conhecida, fui ficando conhecida porque eu levava crianças, até muçulmanos vinham me procurar para salvar o filho deles. Muçulmano, chegava lá chorando.
Mama, todo mundo me chama de mãe lá. Desde o bebê que aprendeu a falar até o idoso, todos me chamam de mãe. Chegava lá o muçulmano, mãe, cuide do meu filho, está morrendo. Eu levava, fazia cirurgia, brigava com médicos. E, Deus me levou assim, bem nordestina, daquela que chega com a peixeira na mão, que nem Pedro, que passou a espada na orelha do outro. Então, quando eu cheguei lá, eu era assim, com os muçulmanos. Teve um médico que ficou com raiva de mim, que eu cheguei, cadê o menino que eu coloquei aqui ontem para fazer a cirurgia? Cheguei assim, com a mão aqui. Cadê? Com a raiva de mim, que no outro dia ele operou. E já esqueci o que eu estava falando. Isso é ótimo. Sim, aí o pessoal chega assim, mãe, a fulana está morrendo no hospital, vai morrer, o bebê não passa, o bebê não nasce, e ela está morrendo. Aí eu ia, quanto que é a cirurgia? Tanto, eu ia lá na caixinha, eu não contava para ver se dava para eu tirar. Eu tirava o que ele precisava. Para a glória de Deus, nunca faltou. Todas as mulheres que precisaram fazer cirurgia, elas sobreviveram, porque nós pagamos. Os batistas brasileiros que pagou. Você que investe. Você que olha para o alvo da campanha e você não tem medo. Você não tem medo do alvo. Você vai, não, vamos investir. Porque missões acontecem. Amém? Pastor, eu agradeço muito por esta oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. E vou sair daqui, senão eu continuo falando. Amanhã às 9 horas. Pastor, eu posso falar sobre isso aqui? Posso, então. Aqui, a nossa escola, quando eu fui expulsa, eu vou falar amanhã sobre a minha expulsão. Quando eu fui expulsa, o governo fechou a escola. Ele foi lá e fechou a nossa escola. Já tinha 7 anos funcionando. Ele fechou, confiscou toda a documentação da escola, tudo, colocou o cadeado deles mesmos. E fechou a escola, não podia mais funcionar. Mas, ano passado, começou a reconstruir. Eu havia comprado um terreno, que eu ganhei esse dinheiro em Curitiba. Cheguei lá, comprei o terreno. E quando eu fui expulsa, e agora? Né? Eles tomam tudo. O meu carro, meu computador, tudo que era meu, eles foram na minha casa e conta amanhã. E aí, ano passado, em outubro, eu fiquei sabendo que estão estão construindo a escola num terreno que eu achei que o governo ia pegar. Devolveram, a igreja lutou, o pastor sudanês lutou e estão construindo. Mas para construir nós precisamos de ajuda. O nome do projeto é Pedra Fundamental. E é um projeto que eu não mostrei tudo aqui porque é muita coisa. Mas a gente precisa construir a escola. Porque o alvo é que a gente ensina até o ensino fundamental. Antes do ensino médio, daí eles vão para o ensino médio sabendo ler e escrever, porque isso não acontece lá fora. E aí, quando chegar no ensino médio, eles vão influenciar os jovens a ser cristão e não ser influenciado como é o que acontece. Então, o nosso projeto é esse, que ele chegue, a criancinha pequenininha, chegue até o final do ensino fundamental. E aí a gente manda eles para o ensino médio na escola pública e eles vão ter força, eles vão ter Cristo no coração, vão estar fortes espiritualmente e vão poder influenciar outro. Este é o alvo. E aqui nós temos essa fichinha que eu acho que vocês já conhecem, essa fichinha aqui. Então, você com R$30, que é o valor mínimo, você pode adotar esse projeto. Pedra Fundamental. Se alguém desejar, me procura e pode preencher amanhã, traz, né? Ou então traz depois, entrega para os promotores. E eu peço a vocês, ajudem a gente a construir a escola, para que o trabalho que nós começamos lá continue. Amém? Obrigada.